Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan. Parte final. Vi em meu sonho que alargaram o passo, enquanto ignorância vinha atrás mancando. Cristão disse ao seu companheiro: muito me compadeço desse pobre homem, certamente não será bonito o seu final. Esperança. Há muitos como ele em nossa cidade, famílias inteiras, ruas inteiras e até peregrinos. Se existem tantos no lugar de onde viemos, quantos devem existir no lugar onde nascera ele? Cristão. Bem diz a palavra, cerrou-lhes os olhos para que não vejam. Mas, agora que estamos sozinhos, que achas de homens assim? Acreditas que tenham alguma vez tido convicção do pecado e que, por consequência, temam estar em estado perigoso? Esperança. Responda tu a essa pergunta, pois és mais velho. Cristão. Digo, portanto, que devem às vezes sentir, mas sendo naturalmente ignorantes, não entendem que tais convicções são para o seu bem. Assim, procuram desesperadamente se livrar delas. Então continuam adulando a si mesmos no caminho do próprio coração. Esperança. Concordo com o que dizes. O medo serve muito para o bem dos homens e os faz endireitarem-se para dar início à sua peregrinação. Cristão. Sem dúvida. Assim também diz a palavra: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7, 9:10, Jó 28:28, Salmos 111:10. Esperança. Como descrevias o temor correto? Cristão. Se o temor é correto ou não, pode-se descobrir de 3 maneiras. 1. Como surge? Deve ser causado pela convicção salvífica do pecado. 2. Se leva a alma a repousar firme em Cristo pela salvação. 3. Gera e conserva na alma grande reverência a Deus, à sua palavra, aos seus caminhos, mantendo-a terna e temerosa por desviar-se, seja para a direita ou para a esquerda, ou por fazer qualquer coisa que desonre a Deus. Altere sua paz, entristeça o espírito, ou permita a acusação do inimigo. Esperança. Dizes bem, acredito que seja verdade. Teremos já quase passado pelo terreno encantado? Cristão, por quê? Estás cansado da conversa? Esperança. Não, na verdade gostaria de saber onde estamos. Cristão. Ainda nos falta um trecho do caminho para sairmos deste terreno, mas retornaremos ao assunto. O ignorante não sabe que as convicções que lhe causam temor servem para o seu próprio bem, portanto, tende a se livrar delas. Esperança. E como o fazem? Cristão. 1. Pensam que esse temor vem do maligno, quando na verdade provém de Deus. Pensando assim, o resistem como aquilo que lhes causaria a ruína. 2. Também pensam que esse temor abalará sua fé, quando, na verdade, não possuem fé alguma. Pobres homens que são. Portanto, endurecem seu coração contra ele. 3. Presumem que não devem temer. Assim, apesar de temerem, portam-se como se fossem valentes. 4. Percebem que esse temor tende a levar deles sua santidade, antiga e miserável, por isso o resistem como podem. Esperança. Sobre isso sei algo, pois acontecerá assim mesmo comigo. Cristão. Bom, deixemos nosso vizinho ignorância por conta própria e nos dediquemos a outros assuntos edificantes. Esperança. Com toda certeza. Mas tu podes começar. Cristão. Conheceste, cerca de 10 anos atrás, um tal
temporário na tua região, que era, nessa época, muito fervoroso em religião? Esperança. Sim, ele morava em Sem Graça, uma cidade a cerca de 2 milhas de distância de Honestidade. Era vizinho de Porta de Regresso. Cristão. Certo, moravam sob o mesmo teto. Bom, aquele homem fora despertado por um tempo. Acredito que tenha tomado ciência dos próprios pecados e de sua paga. Esperança. Lembro-me disso. Minha casa não ficava a mais de 3 milhas de distância da dele. Por muitas vezes veio a mim com o rosto coberto de lágrimas. Compadecia-me muito dele e tinha alguma esperança. Todavia, nem todos os que clamam Senhor, Senhor, são verdadeiros. Cristão. Uma vez me disse que estava decidido a tornar-se um peregrino, como somos agora. Mas de uma hora para outra fez amizade com salvação própria e tornou-se um estranho para mim. Esperança. Já que falamos dele, reflitamos sobre a razão do afastamento repentino da fé dele e de outros. Cristão. Isso será de grande valor. Comece, por favor. Esperança. Bem, ao que percebo, existem 3 razões para isso. 1. Embora a consciência destes homens esteja despertada, sua mente não fora transformada. Portanto, quando o poder da culpa se vai, o motivo que os levara à religião cessa, pelo que naturalmente retornam aos antigos hábitos, assim como o cão que volta ao vômito, 2 Pedro 2:22. Por isso buscam intensamente o céu, unicamente por compreenderem e temerem os tormentos do inferno. Mas, quando se esfria a compreensão e aquieta-se o temor, o mesmo acontece com seu desejo pelo céu e pela salvação. Quando acabam a culpa e o medo, sua avidez pelo céu e pela felicidade eterna morrem e retornam aos antigos costumes. 2. Outra razão é o medo servil que deles toma conta. Falo do medo que tem dos homens, pois quem teme ao homem arma ciladas. Provérbios 29:25. Assim, embora pareçam desejar intensamente o céu, somente se mantêm ávidos enquanto ouvem o som das chamas do inferno, pois, quando o terror acaba, ocupam-se com outros pensamentos, por exemplo, como é bom ser sábio e que não é aconselhável correr o risco de perder tudo, ou, ao menos, colocar-se em aflições desnecessárias. Dessa forma, caem no mundo outra vez. 3. A vergonha que costuma acompanhar a religião também lhes serve de tropeço. São orgulhosos e altivos. A religião, aos seus olhos, é inferior e desprezível. Portanto, quando se esfria a compreensão do inferno e da ira vindoura, voltam aos antigos hábitos. 4. A culpa é para eles motivo de terror. Não gostam de contemplar suas misérias. No entanto, considerá-las poderia levá-los a procurar conforto no abrigo dos justos. Mas atribuem esses pensamentos à culpa e ao terror. Portanto, uma vez que se livram de seu despertar para a ira de Deus, endurecem seus corações voluntariamente e escolhem caminhos que os endurecerão ainda mais. Cristão. Falas com muita verdade, pois a raiz de tudo é o desejo de transformação da mente e da vontade. Portanto, são como o réu diante do juiz, que treme de medo e parece se arrepender do fundo do coração. Mas a raiz de seu sentimento é o medo do castigo, não o repúdio ao crime evidente que cometera. Tenha este homem a liberdade e continuará a ser um ladrão, um trapaceiro.
Se sua mente tivesse sido transformada, tornar-se-ia o contrário. Esperança. Mostrei-lhe as razões pelas quais se apostatam. Explica agora a maneira pela qual se efetua. Cristão. Sim, claro. Primeiro, retiram de seus pensamentos tudo o que os possa lembrar de Deus, da morte e do julgamento vindouro. Segundo, então, descartam gradualmente seus deveres particulares, como a oração em secreto, o refrear de suas luxúrias, a vigilância, a tristeza do pecado e afins. Terceiro, então, se abstêm da companhia de irmãos saudáveis e acolhedores em Cristo. Quarto, depois disso, se esfriam em seus deveres públicos, como o ouvir e ler da palavra, a comunhão entre os santos e afins. Quinto, enfim, começam a encontrar buracos nas roupas dos piedosos, de uma maneira infernal, para terem desculpa plausível para livrarem-se da religião, dizendo ser por causa da enfermidade descoberta de alguns deles. Sexto, começam a andar na companhia de homens maldosos, perdidos e carnais. Sétimo, em seguida, dão espaço a conversas carnais e levianas, em secreto, e se alegram se o podem identificar em qualquer homem honesto, para que continuem a praticar o mal, tomando-o por exemplo. Oitavo, após isso começam a brincar com alguns pecados abertamente. Nono, finalmente, endurecidos de coração, mostram-se como são. Assim, lançados outra vez no abismo da miséria, a menos que um milagre gracioso impeça, perecem eternamente nos próprios enganos. Vi então em meu sonho saírem os peregrinos do terreno encantado e entrarem na terra de Beulá, cujo ar era muito doce e agradável. O caminho passava direto pelo país, e ali se aliviaram por um tempo. Ouviram continuamente o canto dos pássaros, a voz das rolinhas, e viram todos os dias as flores crescerem na terra. Isaías 62, 4, Cantares 2, 10 a 12. Naquele país, o sol brilhava dia e noite. Portanto, estava para além do vale da sombra da morte e fora do alcance do gigante desespero, a ponto de nem conseguirem enxergar o castelo da dúvida de lá. A vista dava para a cidade a qual se dirigiam os peregrinos. Conheceram ali alguns dos habitantes do país, pois nessa terra os seres reluzentes caminhavam com frequência, uma vez que ficava à fronteira do céu. Nesta terra, a aliança entre a noiva e o noivo fora renovada. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Isaías 62, 5. Ali não sentiam falta de alimento, nem sentiam sede, pois naquele lugar foram agraciados com a abundância do que desejaram durante a peregrinação. Isaías 62, 8. Ali ouviam vozes da cidade, vozes fortes, dizendo: Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa e, diante dele, o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada, procurada, cidade não deserta. Isaías 62, 11, 12. Enquanto andavam nessa terra, se regozijavam mais do que quando em partes remotas do reino em que moravam. Chegando próximo à cidade, tiveram uma melhor visão dela. Era construída de pérolas e pedras preciosas, e a rua pavimentada com ouro. Então, por causa da glória natural da cidade e do reflexo do sol sobre ela, Cristão desmaiou de admiração. Enquanto a esperança passou perto de sofrer o mesmo, pelo que ali permaneceram algum tempo para descansar.
Clamavam por causa de pontadas que sentiam no peito, dizendo: Se encontrardes o meu amado, diga-lhe que de amor estou enfermo. Recuperadas as suas forças e restabelecidos da enfermidade, continuaram a caminhar. Chegando cada vez mais perto do lugar onde havia pomares, vinhas e jardins, cujos portões abriam para o caminho. Conforme passavam por ali, encontraram o jardineiro parado à beira da estrada, a quem disseram os peregrinos: A quem pertencem esses belos jardins e vinhas? Recebendo a resposta: São do rei. Foram plantados aqui para o seu próprio deleite e para o alívio dos peregrinos. Então, o jardineiro os levou por entre as vinhas e permitiu que se refrescassem com suas delícias. Deuteronômio 23, 24. Mostrou-lhes também as trilhas do rei e falou-lhes sobre o quanto se deleitava nelas. Se demoraram por tanto tempo ali que acabaram por adormecer. Observei em meu sonho que falavam mais enquanto dormiam do que em toda a sua jornada. Estando eu perplexo com toda a cena, o jardineiro disse a mim: Por que olhas com esse semblante de admiração? É da natureza do fruto dessas vinhas entrar docemente nos lábios do que dormem e fazê-los falar. Então vi que, quando despertaram, foram se preparando para entrar na cidade. No entanto, como disse, o reflexo da luz do sol sobre a cidade, pois era feita de puro ouro, era de tamanha glória que não podiam ainda contemplá-la com o rosto descoberto, mas faziam-no com a ajuda de um instrumento adequado. Vi que prosseguiram caminhando e encontraram 2 homens, com vestes que brilhavam como ouro, assim como suas faces. Apocalipse 21, 18. Os homens perguntaram aos peregrinos de onde vinham. Eles responderam. Perguntaram também onde haviam se hospedado, quais dificuldades e perigos haviam enfrentado, quais confortos e prazeres encontraram no caminho. E eles respondiam a todas as questões. Então disseram-lhe os homens: Existem apenas mais 2 dificuldades a serem ultrapassadas até que cheguem à cidade. Cristão e seu companheiro pediram a companhia dos 2 homens, e estes aceitaram ir com eles. Mas devem superar as dificuldades por sua própria fé, disseram eles. Vi em meu sonho que caminharam juntos até chegarem à vista do portão. Entre eles e o portão havia um rio, mas não se podia ver ponte alguma para o outro lado. O rio era profundo. Diante dele, os peregrinos se assustaram, mas os homens que os acompanhavam disseram: Devem ir adiante, ou não poderão chegar ao portão. Os peregrinos questionaram se não havia outro caminho para chegar ao portão, cuja resposta fora: sim, existe, mas somente a Enoque e Elias foi permitido trilhar este caminho, desde a fundação do mundo. E assim continuará a ser, até que a última trombeta soe. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Os peregrinos, especialmente cristãos, começaram a desconsolar-se em suas mentes, olhando de um lado para o outro, sem encontrar saída para transpor o rio. Perguntaram aos homens se as águas eram muito profundas. Disseram: Não vos daremos resposta. Deveis descobrir se é mais ou menos profundo o rio, pois isso depende do quanto creem no rei do lugar. Caminharam na direção das águas, e adentrando-as, Cristão começou a se afogar, e clamando a ajuda de seu bom amigo Esperança, disse: Afogo-me nas águas profundas, submerge-me, as ondas cobrem minha cabeça. O conflito de Cristão na hora da morte.
Esperança. Anima-te, meu irmão. Sinto o chão. Tudo vai bem. Cristão. Ó amigo, o sofrimento da morte me toma. Não hei de ver a terra que emana leite e mel. Ao pronunciar essas palavras, uma grande escuridão e horror caíram sobre Cristão, de modo que nada enxergava diante de si. Perdera os sentidos, por isso não se lembrava, nem podia falar de qualquer daqueles doces refrigérios com os quais contou no caminho de sua peregrinação. Mas todas as palavras que pronunciava tendiam a revelar o horror que corria em sua mente, e seu coração temia que morresse naquele rio e nunca alcançasse a entrada da cidade. Como perceberam os que estavam ao redor, estava sobremaneira atribulado por lembrar-se dos pecados que cometera antes e depois de tornar-se um peregrino. Era claro, também, que estava sendo atormentado pela aparição de duendes e espíritos malignos, pois incessantemente os repreendia. Portanto, Esperança esforçou-se para ajudar seu irmão a manter a cabeça sobre as águas. Por vezes era submerso e ficava sob as águas por algum tempo, até emergir outra vez, quase morto. Esperança também se esforçava para confortá-lo, dizendo: Irmão, posso ver o portão e os que nos aguardam para receber-nos à porta. Mas Cristão respondia: É a ti que esperam. Tens sido esperançoso desde quando te conheci. Assim como tens tu, dizia Esperança. Mas Cristão continuava: Ó irmão, de certo fora eu correto, ele viria agora em meu socorro. Mas por meus pecados, colocara-me numa armadilha e agora fui abandonado. E Esperança persistia: Meu irmão, te esqueceste do texto onde é dito acerca dos perversos? Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Salmos 73, 4, 5. As aflições e os perigos pelos quais passas agora nessas águas não são sinal de que Deus te abandonara. Estás aí para ser provado, para que a tua mente venha a bondade com que lhe tratara o Mestre, e vivas seguro nele em meio ao perigo. Vi em meu sonho que Cristão por algum tempo se distraíra, por isso Esperança acrescentou: Anima-te, Jesus Cristo lhe fez pleno. Ao ouvir isso, Cristão rompeu em alta voz: o vejo de novo. Ele me diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, 2. Assim, ambos foram encorajando um ao outro, e o inimigo permaneceu imóvel como uma rocha, sem nada poder fazer contra eles, até passarem o rio. Cristão, portanto, de imediato tocou o chão com os pés e ficou em pé, seguindo assim pelo resto do caminho, pois o rio tornou-se raso. Desse modo, ultrapassaram o rio. Agora, já na margem do outro lado, viram os dois homens que os acompanharam a princípio, que por eles esperavam. Ao saírem do rio, os saudaram, dizendo: Somos espíritos administradores enviados para servir os que hão de ser herdeiros da salvação. Assim foram em direção ao portão. A cidade ficava no topo de uma alta montanha, mas os peregrinos a subiram com facilidade, pois tinham em sua companhia os dois homens para suportá-los pelos braços. Tinham deixado também suas vestes para trás no rio, pois, embora tenham entrado com elas, saíram sem elas. Portanto, subiram a montanha com muita agilidade e rapidez. Embora a fundação na qual fora construída a cidade fosse mais alta que as nuvens.
ultrapassaram as regiões dos ares, conversando como sempre, sendo confortados, pois passaram pelo rio em segurança e tinham companhias gloriosas consigo. Vede agora como os santos peregrinos vão, nuvens por carruagens, anjos guiando a direção. Quem não aceitaria arriscar-se desse jeito, quando aquele do destino é provedor mais que perfeito? A conversa que mantinham com os seres reluzentes era sobre a glória do lugar, os quais diziam-lhes que a glória e a beleza dali eram inexplicáveis. Ali é o Monte Sião, a Jerusalém celestial, na companhia de inúmeros anjos e os espíritos aperfeiçoados de homens justos. Hebreus 12, 22, 24. Diziam: Vós caminhais para o paraíso de Deus, onde verão a árvore da vida e comerão dos frutos que nunca perecem. Quando chegardes lá, recebereis vestes brancas, andareis e conversareis com o Rei todos os dias da eternidade. Apocalipse 2, 7, 3, 4, 21, 4 e 5. Ali não vereis outra vez o que vistes quando estáveis na parte inferior da terra, a saber, tristeza, enfermidade, aflição e morte, pois as coisas velhas se passaram. Vós estáis a caminhar para Abraão, Isaque e Jacó, e para os profetas, homens que Deus livrou do mal vindouro, e agora repousam, por terem andado em retidão. Isaías 57, 1, 2, 65, 17. Os peregrinos perguntaram: O que faremos no lugar celestial? E foram respondidos: Lá recebereis o conforto de todo o teu trabalho, e vos alegrareis por todo o vosso sofrimento. Haveis de colher o que plantastes, mesmo o fruto de todas as vossas orações, e lágrimas, e sofrimentos pelo rei no caminho. Gálatas 6, 7. Lá haveis de receber coroas de ouro, e gozar da visão perpétua do Santíssimo Deus, pois o hão de ver como ele é. 1 João 3, 2. Também o servirão continuamente com louvores, adorações e graças, como desejaram fazer no mundo, mas o faziam com muita dificuldade, por causa da enfermidade da vossa carne. Ali vossos olhos hão de se deleitar com a paisagem, vossos ouvidos com o agradável som da voz do Todo-Poderoso. Ali haveis de gozar outra vez da companhia de vossos amigos que vieram antes de vós. Ali recebereis alegremente cada um dos vossos amigos que chegarem ao santo lugar depois de vós. Havereis de ser vestidos de glória e majestade, e colocado para reinar com o Rei da Glória. Quando ele vier, ao som das trombetas por entre as nuvens, como que nas asas do vento, havereis de ir com ele. Quando ele se sentar sobre o trono do julgamento, vos sentareis ao seu lado. Quando ele sentenciar todos os servos da iniquidade, sejam homens ou anjos, tereis vós no julgamento, pois eram vossos inimigos, assim como eram dele. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16, Judas 1, 14, Daniel 7, 9 e 10, 1 Coríntios 6, 2 e 3. Também, quando retornar à cidade, havereis de retornar também, ao som da trombeta, e vivereis para todo sempre com ele. Enquanto se dirigiam para o portão, contemplaram um conjunto de anfitriões celestiais para recepcioná-los. Disseram-lhe os dois seres reluzentes: Estes são os homens que amaram o nosso Senhor quando estavam no mundo. Tudo abandonaram por seu santo nome. Fomos enviados para buscá-los e os trouxemos até essa altura de sua jornada, para que entrem e contemplem a face de seu Redentor com alegria. Então o anfitrião celestial
deu um alto brado, dizendo: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Saíram também de lá para encontrá-los, muito instrumentistas do rei, vestidos com vestes brancas e reluzentes, e com melodias retumbantes, faziam ecoar no céu o som. Os instrumentistas acolheram Cristão e seu companheiro com milhares de saudações. Isso tudo ao som de trombetas e brados de alegria. Feito isso, os cercaram por todos os lados, uns à frente, outros atrás, uns à direita, outros à esquerda, como para os guardar nas regiões superiores, ao som contínuo de lindas melodias e notas perfeitas. A cena parecia, àqueles que a contemplavam, como se todo o céu os viesse a encontrar. Assim, portanto, caminharam juntos, e conforme caminhavam, o som alegre das trombetas continuava a soar, misturado a olhares e gestos, indicando o quanto Cristão e seu irmão eram bem-vindos naquele lugar, e com quanto regozijo eram recebidos. Estavam agora os dois homens no céu, mesmo antes de chegarem lá, absortos com a vista dos anjos e com o soar das belas notas musicais. Tinham já à vista a cidade e tiveram a impressão de ouvirem sinos badalando, saudando-os de lá. Mas, acima de tudo, sentiam o conforto e sentimentos alegres os tomavam ao imaginarem a própria habitação ali, em tão maravilhosa companhia para toda a eternidade. Oh, que língua ou pena poderia descrever tamanha gloriosa alegria? Com o coração transbordando, chegaram ao pé do portão. Quando chegaram, viram acima do portão escrito com letras de ouro: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Vi, então, em meu sonho, que os homens reluzentes ordenaram aos peregrinos que clamassem no portão. Quando o fizeram, alguns olharam por cima dele, a saber, Enoque, Moisés e Elias, a quem fora dito: Estes peregrinos vêm da cidade da destruição, por amor que carregam pelo rei deste lugar. Depois, os peregrinos entregaram o rolo que receberam no início da jornada, os quais foram levados ao rei, que, ao ler, disse: Onde estão os homens? E responderam-lhe: Estão esperando no portão. O rei ordenou que abrissem o portão. Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Isaías 26:2. Vi então, em meu sonho, que estes dois homens entraram pelo portão. Ao entrarem, foram transfigurados e vestidos com túnicas que brilhavam como ouro. Houve também quem os recepcionasse com harpas e coroas, dando-as a eles. As harpas para louvarem, as coroas como um gesto de honra. Ouvi em meu sonho que todos os sinos da cidade badalavam de alegria, e fora-lhes dito: Entra no gozo do teu Senhor. Ouvi também os próprios homens a cantarem em alta voz: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5:13. Assim que se abriram os portões para que entrassem, olhei para dentro e vi a cidade que brilhava como o sol. As ruas eram de ouro, e nelas andavam muitos homens coroados, com palmas e harpas de ouro nas mãos, cantando louvores sem cessar. Alguns deles tinham asas e clamavam sem parar:
Santo, santo, santo é, Senhor. Apocalipse 4:8. Depois disso, fecharam-se os portões. Quando percebi, fiquei para fora, desejando estar entre eles e gozar das coisas que tinham visto. Enquanto refletia comigo tamanhas maravilhas, olhei para trás e vi a ignorância alcançar o outro lado do rio. Passou rapidamente e com metade da dificuldade dos outros dois, pois aconteceu que havia naquele lugar um homem chamado Van Esperança, com seu barco, que o ajudou a passar pelo rio. Então, Ignorância pôs-se a subir a montanha, como fizeram os outros dois, para chegar ao portão, mas vinha sozinho. Homem nenhum esteve ao seu lado para encorajá-lo. Ao chegar no portão, leu o escrito acima dele e começou a bater, supondo que rapidamente lhe abririam. Perguntaram-lhe, porém, os homens que olharam por sobre o portão, de onde vinha e o que trazia. Ele respondeu: Comi e bebi na presença do rei, enquanto ensinava em nossas ruas. Pediram-lhe que entregasse o rolo, para que pudesse ser mostrado ao rei. Então, tocou os bolsos à procura de um, mas não encontrou. Perguntaram-lhe: Não tens nenhum? Mas o homem não respondeu uma só palavra. Então contaram o ocorrido ao rei, mas ele não desceu para vê-lo. Apenas ordenou aos dois seres reluzentes, que conduziram Cristão e Esperança à cidade, que saíssem e lançassem fora Ignorância. Então, tomaram-no pelos pés e pelas mãos e o lançaram para dentro da porta que havia visto ao lado da montanha. Assim percebi que existe um caminho para o inferno, mesmo dos portões celestiais, do mesmo modo que há um da cidade da destruição. Depois acordei e vi que tudo fora um sonho. A conclusão. Agora, leitor, digo que o meu sonho fora assim. Veja se és capaz de interpretá-lo para mim. Senão tu, peça ao vizinho ou ao irmão. Mas sê cauteloso, preste muita atenção, pois o mau entendimento é algo muito perigoso. O enredo, antes benéfico, também pode ser danoso. Atente, que não seja a inferência excessiva, seja tua conclusão muito saudável e precisa. Não seja a ilustração aqui registrada motivo de disputa, de contenda ou de risada. Deixe isso aos meninos. Quanto a ti, faze melhor. Enxergue, na essência, o grandioso bem maior. Descortine as janelas, observe através do véu. Desvende minhas metáforas nesse sonho sobre o céu. Se buscardes encontrar aqui as coisas certas, lhes serão muito proveitosas as vossas mentes honestas. Mas se encontrares aqui algumas de minhas pobrezas, lance-as fora de pronto, mas guarde bem as riquezas, pois pode ser que a joia esteja ainda bruta. Não se descarta a árvore que em breve dará fruta. Se julgares que este sonho não passa de uma insensatez, não vejo outra saída senão sonhar mais uma vez. Final do livro.